Então eu resolvi que eu vou reler as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, e publicar aqui no canal uma vez por semana, falando sobre as crônicas que eu li. A minha publicação é a que foi lançada pela editora Martins Fontes, é o volume único, e ela traz as crônicas de uma forma que faça sentido para quem está lendo. Não é necessariamente a ordem como elas foram publicadas, porque a primeira crônica realmente é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o Príncipe Cáspia e a Viagem do Peregrino da Alvorada, assim como foi lançado nos filmes. Depois, se eu não me engano, é a Cadeira de Prata, o Cavalo e seu Menino, o Sobrinho do Mago e a Última Batalha, tá? Se não for essa ordem, é mais ou menos isso. Então, o Sobrinho do Mago ele vai contar, na verdade, a história do surgimento de Nárnia. É por isso que neste livro ele vem como a primeira crônica. Aqui a gente conhece o Diggory e a Polly, que são duas crianças que moram na Inglaterra. Desculpa pelo barulho, tá tendo construção aqui do lado, então não tem como evitar. Voltando, são duas crianças que são vizinhas e que um dia descobrem o quarto do tio André, vão parar no quarto do tio André, que é o tio do Diggory, que é um tio muito estranho. E lá nesse quarto eles encontram 4 anéis verdes, e 2 anéis verdes e 2 anéis amarelos. A Polly, quando ela encosta num anel amarelo, ela simplesmente desaparece e ela vai parar num outro mundo. E o Diggory, para tentar salvá-la, vai atrás dela, porque para voltar desse mundo ela precisava do anel verde e ela só foi com o anel amarelo. Então ele precisa pegar o anel amarelo e ir atrás da Polly para entregar o anel verde e assim ela poder voltar. Eles vão parar num lugar que fica conhecido como Bosque Entre Dois Mundos. Na verdade, é um lugar que é um bosque, né? E tem vários lagos, e cada um desses lagos representa um universo, um outro mundo. E aí eles, estando lá, em vez deles voltarem e entregarem os anéis que pertencem ao tio André, eles resolvem explorar o lugar, explorar outros mundos. E eles, justamente nisso, eles vão parar num outro mundo, que é um reino, assim, que está totalmente abandonado, totalmente vazio. As pessoas desse reino estão num castelo petrificadas. E lá nesse castelo, com as pessoas petrificadas, né, que tá tudo muito estranho, eles encontram um sino. E esse sino tem uma inscrição abaixo dele explicando o porquê desse sino, o sino e o martelo. E tá escrito assim: ou você toca o sino e conhece o perigo, e se você não tocar, você vai enlouquecer pensando no que poderia acontecer. A Polly, logo de cara, ela não quer tocar esse sino, ela quer ir embora pra casa dela. Mas o Diggory já explica pra ela que não tem como fugir daquilo. Ou eles tocam o sino, ou enlouquece. E o Diggory já tá quase enlouquecendo, pensando no que pode acontecer. Mas a Polly bate o pé e fala: não, Diggory, para com isso. Então o Diggory segura a Polly e toca esse sino. Quando ele toca esse sino, uma das pessoas daquele reino toma vida. E se eu não me engano, é a rainha, né? Eles não sabem que ela é a rainha ainda, mas ela cria a vida e ela pergunta quem foi o responsável por quebrar o encanto, porque somente um nobre ou um feiticeiro poderia quebrar o encantamento. Aí o Diggory fala que foi ele, a rainha não acredita e pergunta se ele é parente de algum feiticeiro. O Diggory explica pra ela que eles são de um outro mundo e que o tio lá manja de algumas magias. E a feiticeira quer ir conhecer o tio e perguntar mais sobre, sei lá, qualquer outra coisa. Nesse meio tempo ela vai explicando a história daquele reino, o que aconteceu. E é muito, assim, macabro o negócio, porque a rainha chama Jades. Ela explica para as crianças que ela que fez tudo aquilo com o reino, ela que fez todo mundo morrer para se vingar da irmã, porque a irmã queria ficar com o poder lá, com a magia, e não queria dividir, uma coisa assim. E então a rainha Jades, ela descobre, ela domina um poder, que é a palavra, esqueci o termo que ela usa. E quando ela fala essa palavra, ela mata todo mundo, menos a pessoa que falou. E foi assim que ela acabou com aquele reino. A Polly já fica muito assustada, querendo ir embora. Então ela pensa assim, pegar o anel que tá com o Diggory e cair fora dali. Só que a rainha, ela consegue ler os pensamentos. Então, mesmo que a Polly esteja... Gente, desculpa esse barulho. Então, mesmo que a Polly esteja planejando qualquer coisa, a rainha já tá sabendo. Então, quando eles tentam fugir e vão parar no bosque entre dois mundos, a rainha vai junto. E quando eles estão lá no bosque e tentam voltar pra Inglaterra, a rainha acaba indo junto. Então, a rainha vai parar no mundo real.
Chegando lá, ela conhece o tio André e descobre que o tio André não é nada de nobre, não é nada de feiticeiro, é só um cara lá que domina algumas magiazinhas de livro e só. Mas tudo bem, o que ela vai fazer lá mesmo, o que ela vai fazer na Inglaterra, é querer dominar o mundo e ninguém vai poder impedir. E a rainha começa a sua trajetória de dominar tudo lá e começa a fazer um monte de coisa errada, começa a causar lá na cidade. Então, tem uma cena, tem uma parte aí que estão na carruagem, se eu não me engano, tem um cavalo, tem o cocheiro, o tio André e as duas crianças. E aí nisso acho que a Polly tem a ideia de trazer a rainha, né, pro outro mundo, toca nos anéis, então todo mundo vai parar lá no bosque, entre os dois mundos novamente. Chegando no bosque entre dois mundos pra fugir, ou pra levar a rainha pro mundo dela mesmo, agora eu não lembro, eles mergulham em outro lago, só que esse lago, em vez de levar pro reino dela, acaba levando pra um lugar totalmente escuro. Eles estão lá na escuridão, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando o cocheiro resolve cantar uma música que é pra apaziguar, deixar todo mundo calmo ali. E aí ele começa a cantar essa música e ao longo começa alguém cantar junto. E é aí que Aslan aparece. E quando Aslan aparece, o mundo começa a acontecer. E é aí que surge Nárnia. Tá, aí tá lá Aslan criando um mundo, criando Nárnia. E aí ele cria um parlamento. Ele precisa de um parlamento porque o mal já está em Nárnia e ele precisa resolver. Quem é o mal que está em Nárnia? É a rainha, né? A rainha é uma pessoa muito má, que quer dominar tudo. Então ela tá em Nárnia, ela acaba fugindo lá e Aslan tem que resolver isso. E ele chama o Dígore pra tentar resolver, porque na verdade quem trouxe o mal pra Nárnia foi o Dígore. Então ele dá uma missão pro Dígore e o Dígore tem que cumprir essa missão pra que pra dar tudo certo lá, pra que Nárnia realmente aconteça. Mas aí Dígore consegue cumprir a missão lá pra Aslan, volta, e aí Aslan explica pra ele que a rainha já não tem mais jeito, só que ela vai ficar naquele lado de Nárnia, que é onde o mal vai habitar, e ela nunca vai poder se aproximar do resto de Nárnia, porque... ele dá uma explicação lá que tem a ver com a maçã e tudo mais, e aí fica beleza. O cocheiro, vocês lembram do cocheiro? O cocheiro se torna o primeiro rei de Nárnia. Aslan acaba trazendo a esposa dele pra Nárnia também, então o cocheiro e a sua esposa se tornam os primeiros reis de Nárnia e seus descendentes serão os príncipes e princesas que dominarão o resto daquele mundo. E o que acontece com Dígore, a Polly e o tio André? Eles acabam voltando pra Inglaterra. Dígore acaba conseguindo lá um remédiozinho pra salvar a mãe dele, pra ajudar a mãe dele. E ele acaba contando essas histórias, ele vai repassando essa história depois pra todo mundo. E o tio André acaba se tornando uma pessoa um pouquinho melhor, tá? Então, basicamente, essa primeira crônica é pra explicar como é que Nárnia surge. Também tem a explicação, pra quem assistiu o filme, quando a Lúcia vai parar, ela entra no guarda-roupa e ela sai em Nárnia e ela encontra aquele poste de luz no meio do nada. Tem a explicação que nessa crônica, na crônica do Sobrinho do Mago, explica o que acontece. Quando a feiticeira encontra Aslan pela primeira vez, ela tá com uma barra de ferro, porque eles ficam com medo lá do Aslan, né, que é um puta de um leão. Ela ataca essa barra de ferro no Aslan, tentando matá-lo. Só que a barra de ferro atravessa o Aslan e cai na terra mágica. E aí vira aquele poste de luz. Então tá aí a explicação, que eu achei muito legal, muito bacana. E é muito fofa essa crônica, ela explica muita coisa. Por mais que ela tenha sido escrita depois de toda a história, praticamente, de tudo que acontece em Nárnia, é uma crônica muito lindinha, muito fofa. E o surgimento de Nárnia é a coisa mais linda de todas, tá bom? Se você já leu as crônicas de Nárnia, quer comentar, quer dividir comigo a sua experiência, comenta aqui, me procura, a gente conversa. O próximo vídeo vai ser falando sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, então aguardem o próximo vídeo. E se você gostou, você já sabe, dá aquele joinha, compartilha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.